o Atlético ia subir da Série C para a Série B, né? Se eu não estiver bem enganado, foi isso, né? Ele ajudou o time a conseguir o acesso e em 2025 ele havia disputado 17 jogos, inclusive com algumas partidas na Série B, onde ele teve uma sequência como titular, né? Dá pra ver aqui, ó, até perder a posição depois de uma lesão, né? Ficou aí quase 5 meses sem entrar em campo. Pode deixar sua opinião sobre o Edson Miranda, zagueiro então, alto também, né? 1,86 m, que tem 26 anos de idade, novo também, que tem um bom potencial para um futuro não tão distante. Bora falar aqui também sobre o Ronald, chega então para ser uma opção, atacante aí também experiente, 29 anos, com passagens por vários clubes, que eu vou deixar aqui para vocês então, ó, surge na base do Internacional, joga no futebol português, no Botafogo de São Paulo, no Novo Horizontino, Vila Nova, enfim. Estava por último no Tombense, também no Campeonato Mineiro, onde não deixou uma ótima impressão, né? Ele até foi titular, jogou dos 10 jogos, 9 na condição de titular, mas marcou apenas um gol, ainda mais por ser um jogador mais de ataque, né? E não necessariamente é um ponta, não é necessariamente um centroavante, ó. Dá pra ver que ele cai muito pelos lados, né? Mas ainda assim esperava um pouco mais de participação do jogador. Havia jogado ano passado pelo CRB e Operário, poucas partidas de fato, né? Nesse início de ano ele quase superou aquela primeira metade e teve uma boa sequência pelo Água Santa e Operário em 2024, somando Série B e Campeonato Paulista da primeira divisão, foram 3 gols, 3 assistências em 40 jogos, né? Não é um atleta de muitos gols e tal, é muito um reserva, um bom reserva, um 12º jogador, podemos dizer assim, ó, em 2024 foi isso, metade dos jogos na Série B como titular, metade como reserva, 3 gols, 2 assistências, né? Muito mais como um ponta direita, chega para ser esse ponta pelo lado esquerdo, pelo lado direito e também uma alternativa aí para jogar como um falso 9, então poderia jogar ele e o Thiago Marques tranquilamente, ele como um ponta direita, o Regis de meio, o Thiago Marques, por exemplo, de centroavante, poderia tranquilamente, tá? Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo também sobre esses dois nomes sendo anunciados, além do Regis, ou outras opções, o Léo Costa, o Silva, né, chegando aí também para o meio de campo, pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre esses jogadores para a sequência do ano. E aí, para terminar aqui com vocês, quero trazer essa informação, ó, do Lucas Rossafa, que está aqui, ó. Santa Cruz apresenta proposta ao América Mineiro por Everton Brito, né? Com meta de reforçar o elenco para a Série C, Cobra Coral entra na briga com o Guarani, né, para contratar o atacante. Ponta é um nome inclusive aprovado pelo técnico Claudinei Oliveira, tá? Então assim, tá aqui, ó, inclusive muitas pessoas, né, comentando sobre essa contratação. O Lucas aí que acerta muitas notícias também. Muito obrigado aí a informação dele, inclusive cobrindo, né, o Guarani de perto. Notícia publicada na manhã dessa terça-feira. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não houve um avanço, né, para onde ele vai de fato. Obviamente o Guarani, nesse primeiro momento, poderia sim ser uma boa para ele, até por conta de, nesse primeiro momento, né, ter oferecido uma boa proposta para o jogador, que tem nessa temporada 6 partidas, um gol marcado. Lembrando que dos 6 jogos, apenas um na condição de titular, 2, melhor dizendo, no Campeonato Mineiro pelo América, ou seja, ele perdeu muito espaço de fato nesse início de ano, né? E olha que ele chegou para ser o ponta esquerda titular. Inclusive na estreia do América na Série B, ele nem sequer, né, saiu do banco de reservas quando havia defendido também o Goiás, né? Jogou aí no Goiás rapidamente em 2021, 7 jogos, 1 gol. Havia passado bem também por outros clubes, né? Isso aqui é uma vantagem dele porque ele soma muitas boas passagens rápidas e depois cai um pouco de rendimento. Foi assim, antes dele ir para o Goiás, né? No Juventude, 11 jogos, 1 gol. Depois aqui no Paraná, eu lembro que ele fez uma boa partida, eu até assisti uns jogos do Paraná naquele 2022, 19 jogos, 3 gols. Depois uma boa reta final pelo Náutico naquele 2022 também, 12 jogos, 3 gols e 2 assistências. 2023 pela Inter de Limeira e Vila Nova não teve uma boa participação, jogou bem aqui na Inter de Limeira no Campeonato Paulista de 2024, naquela ocasião, né? 11 jogos, 1 gol e 3 assistências, e depois ficou aí na Ponte Preta, tendo uma participação boa em gols, né? 24 jogos, 4 gols e 2 passes no ano passado. Então jogou aí no rival, na Ponte Preta, e agora sendo especulado no Guarani. Dá pra ver aqui, né, que principalmente nos últimos 6 jogos da temporada, ele foi titular, até ter uma lesão aqui em meados de agosto, mas ainda assim foi uma temporada bem consistente, né, pela Ponte Preta até o mês de agosto. Enfim, 31 anos de idade, eu particularmente acho que pode ser sim uma boa opção nesse primeiro momento. É um atleta ali de mais escape, de mais velocidade, diferentemente do próprio Ronald e do Thiago, né, para jogar centralizado, e também do Regis. Gols, como por exemplo pelo Curitiba em 2021, 23 gols marcados, 2022 17, muitos gols também na Série A naquele ano. Teve um momento bom também no Asa, no Bahia, enfim, no futebol português. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Pelo visto, então, não teremos o Léo Gamalho
retornando ao Arruda, pelo menos não nessa temporada. E enfim, muita gente tinha, né, essa expectativa que pelo menos nesse momento não parece ser o mais viável, beleza? Pode deixar a sua opinião se o Thiago Marques chega para ser essa boa opção ou não. Centroavante aí bem experiente também, com várias passagens no interior do futebol paulista, também aí Criciúma e futebol coreano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora falar aqui também sobre o Jonas Toró, porque foi um nome especulado sim do rival, né, do Náutico, para essa sequência da temporada. Lembrando, ele teve uma lesão, mas já está de volta à disposição do técnico, e aí muita gente especulou que teria essa chance. Eu até trouxe um vídeo aqui no canal. Então aqui, ó, Alex Brasil, executivo do Santa Cruz, negou que o clube esteja negociando com Jonas Toró. O tricolor tem alguns atletas engatilhados para anunciar, então não foi, né, no caso, um nome especulado. Informação aqui do Vinícius, então, que trouxe aí sobre essa informação. Lembrando, não houve realmente uma proposta oficial ou algo assim. Não ficaria surpreso se o Santa Cruz estiver de olho de longe, né, dessa contratação, porque ele começa bem até essa lesão, ó, 4 jogos, 1 gol e 2 assistências. Eu acho, obviamente, que seria uma boa sim, até por conta da Série C que ele fez no ano passado pela Ponte, ajudou a Ponte a conseguir o objetivo que era o acesso. 22 jogos, 17 como titular e 7 gols, jogando muito como um ponta esquerda. Eu acho que é uma posição também carente hoje no elenco do Santa Cruz, um ponta com essas características, mas a tendência é que não seja o Jonas. Lembrando, ele chegou no Botafogo de São Paulo na reta final da Série B do ano passado, 11 jogos, 4 gols. Depois de deixar o Mirassol, fez um bom Campeonato Paulista e o início da Série A ele saiu, né? Então foi isso. O Léo Gamalho, então, pelo Botafogo de São Paulo, começa bem na estreia com 2 gols contra o América, depois fica 6 jogos sem marcar, marca ainda contra o Amazonas e volta redonda, né? Mas assim, não viveu uma fase absurda no Botafogo de São Paulo. Já havia ajudado muito o Vitória, conseguiu acesso para a Série A em 2023, 12 gols em 35 jogos só na Série B praticamente. Ficou em 2024 no Mirassol, ajudou o time a subir, né? 4 gols em 19 partidas, 8 jogos, 2 gols de novo no Mirassol, disputando o Campeonato Paulista e logo depois no Brasileirão, deixando o clube. Até pouco tempo atrás ele foi bem, né? No Curitiba na Série A, em 2021 23 gols, 2022 17 gols marcados. Eu acho que, igual eu falei no início do vídeo, ele voltando para um clube que ele já foi bem em outro momento, disputando uma Série C, que obviamente é bem mais fácil do que uma Série A, um Campeonato Paulista ou uma Série B, poderia sim voltar a ter bons momentos. Lembrando que o ano na sua carreira com mais gols, né, foi justamente pelo Santa Cruz em 2014, né, 12 temporadas atrás. Ele marcou 32 gols em 57 jogos disputados. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o centroavante, que já tem, né, 40 anos de idade. Se você acha que vai agregar, se acha que voltou tarde, enfim, de qualquer maneira, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Tá o mapa de movimentação dele também. Muita gente pensa que ele só é aquele atleta dentro da área, dentro da pequena área. Não é bem assim. 2023, né, pelo Vitória, 23 jogos, 10 gols, né, não foram 12, mas é uma média muito boa de gols, que ele teve uma época que ficou lesionado, né. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Léo Gamalho, 1,88 m, destro, 40 anos de idade. E aí, um outro, né, que também está sendo especulado é o Osvaldo. Este eu acho um pouco mais difícil. Lembrando, eles foram companheiros lá no Vitória em 2023 e também até o início de 2024. O Osvaldo é engraçado porque, igual eu falei no início do vídeo, já está aí com seus 38 anos de idade e ainda segue jogando em alto nível. Pelo Vitória nesse início de ano, né, até jogou a final contra o Bahia reserva, entrou faltando 9 minutos, 7 partidas e uma assistência, é um atleta que ajuda, né, sendo esse reserva imediato, até já fez um jogo também no Campeonato Brasileiro da Série A, aquele mesmo que surge lá na base do Fortaleza, teve um auge ali no São Paulo, viveu uma boa fase também no Fortaleza em 2019, 2020, 2021, pelo CSA uma boa Série B em 2022 e está no Vitória desde 2023, ajudando a subir na Série B e também na Série A. Aquela coisa, ele está na Série A, não pode ir para a Série C. Não é bem assim, ainda mais quando a gente está falando de um jogador com 38 anos, né? Uma coisa é um atleta de 23, 25, aí é inviável. Mas agora, já com essa idade, eu acho que sim, dá para imaginar ele talvez indo para a Série C. A não ser que, se ele estivesse jogando muito pouco, se ele já tivesse, por exemplo, faltando, esse mês já terminou o contrato, tudo bem. Pelo que eu estou vendo aqui, o contrato dele vai até o dia 30 de junho de 2026, um contrato até o meio do ano. Talvez o Santa Cruz poderia negociar para ele chegar depois disso, né? Depois de junho. Série A vai pausar, Série C continua, então talvez poderia ser algo para esse sentido para o jogador.
que fez 44 jogos na temporada passada, só um gol e 2 assistências. Em 2024, 39 jogos, 8 gols e 1 passe. E 2023, né, que ajuda na Série B, 8 gols, 10 assistências em 50 partidas. Tá aqui, né, na Série A do ano passado, 27 jogos, 11 como titular, nenhum gol e 2 assistências. Já na Série B de 2023, 31 jogos, 29 como titular, 5 gols e 9 passes. Pode jogar de ponta direita. Mas o grande problema do Regis é a questão física, né? É um jogador que, por exemplo, de 2023 para cá, o ano que ele mais jogou foi justamente em 2023, naquele momento, com 34 aparições. Então, por exemplo, no ano passado foram 27 jogos pelo Remo na Série B, 17 partidas, apenas uma na condição de titular, um gol marcado e 2 assistências. Tem qualidade técnica ainda, é aquele jogador de uma bola diferenciada, de uma enfiada de bola, de um passe refinado. Se estiver bem fisicamente, acredito que pode sim ajudar, tecnicamente falando, para a Série C, não tenho a menor dúvida, mas precisa ter uma melhor sequência. Nesta posição, o Santa que ainda não encontrou, né, o dono dessa posição para a camisa 10, acho que pode ser sim uma boa aposta para a terceira divisão. Qualidade técnica e bagagem para isso, o Regis com certeza tem. Bora falar sobre outra negociação nesse momento do Santa Cruz, que é o Joninha, 24 anos de idade, ponta esquerda do Velo Clube, realizou a disputa do Campeonato Paulista desta atual temporada. Segundo informações do Globo Esporte,